Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux e Stuttgart, Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Este podcast, que já fazem 3 anos que começou, sempre traz aqui para a nossa mesa de reuniões profissionais que se destacam nos seus mercados. E hoje, mais uma vez, a gente faz isso, né, Adriano? Hoje a gente tem um convidado bem especial, o Sérgio Tomil, que é da ProWay, e tem outras iniciativas, ele vai contar aqui também pra gente. Ele faz um tempo que a gente estava conversando para trazê-lo para cá. Sérgio, super obrigado por vir aqui no nosso podcast conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, uma conversa, espero que seja relevante, né, mas também interessante aqui para quem for assistir. Legal. Sérgio, começa posicionando a nossa audiência, um pouco da sua história, quando você começou a atuar no mercado, até esse momento da ProWay, né, que completou 30 anos, é isso, né? Então, conta um pouquinho pra gente. 30 anos, eu diria o seguinte, tá, Roberto, para mim, acho que as coisas nunca vieram muito fáceis, assim, né? Eu venho já de uma família humilde, né? Tá? Quer dizer, aquilo que já foi difícil para mim, para meu pai foi pior, para meu avô pior ainda, né? E eu tenho trabalhado agora com meus filhos melhorem, que os filhos deles melhorem mais ainda, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então, assim, lá em 1977, comecei no grupo do Dalina, né? Então trabalhava nas lojas lá, conheci, né? Trabalhei com a dona Adelina, com o seu Duda, né? Tive um relacionamento com a família ali bem bacana, com o Sérgio, conheço até hoje, né? O Sérgio administrava as lojas da época. E depois, claro, meu pai, a família toda trabalhava na indústria têxtil, né? Na Artex. Aí me carregou para lá, né? Tá? Então lá eu fiquei, e lá eu comecei a atuar e conhecer a tecnologia. Em 1984, a empresa importou, na época, 10 computadores que eram, digamos assim, os clones do Apple. O Brasil tinha reserva de mercado ainda, né? E trouxe para os diretores. Os diretores brincaram por aquilo por um período, devolveram para a fábrica, porque enjoou daquilo. E daí eu estava na fábrica e a gente começou a estudar e trabalhar com aquilo, né? Quando a gente é mais novo, né, o tempo ele tem uma outra relação, né? Parece que tudo acontece muito rápido, assim, em questão de 2 anos eu já estava trabalhando com aquilo e trazendo assim resultados para a empresa. Comecei a fazer treinamentos, né, dentro da empresa. E daí, claro, comecei a ser convidado para fazer treinamentos fora também, em outras empresas e tal. E eu acho que ali começou, né, primeiro o meu vínculo ali com a tecnologia, né, e depois os IBM. Eu trabalhei com o primeiro IBM PC, né, ainda sem Winchester, né, que a gente os Winchester, o disco rígido. Tem que trocar dois flops, tinha que trocar. Depois o IBM XT, né, já com um belíssimo no HD hoje, né, um Winchester de 5 mega, né, então eu achava que não ia terminar nunca, né, aquilo, tá? Então, assim, eu comecei já com microinformática. A maior parte das pessoas, né, da minha geração começou nos mainframes e tal, já comecei com a microinformática. E já, assim, eu descobri ali uma vontade também do treinamento, né, de fazer. Montei dentro da empresa, na Artex, uma sala de treinamentos e tal. Daí depois acabei sendo convidado para a Hering, lá para montar aquela estrutura que a gente tinha montado, né, lá dentro da companhia Hering também, né, e dali é que veio a ideia de empreender, né, quer dizer, puxa, o que eu estou fazendo aqui para esse público aqui, que tal fazer lá fora, né, ensinar as pessoas de fora, né, a inclusive aprender aquilo que essas empresas que eu sei que estão usando aqui dentro e elas terem a oportunidade de trabalhar aqui. Assim, um resumo bem breve seria mais ou menos isso.
E como que foi começar a ProWay no mercado? Como é que era o cenário de mercado? Como é que era o momento? Sim. E como é que foi o processo de decisão para começar a empresa? Olha, assim, quando eu acho que o marco ali, eu tive um marco meu ali quando eu completei 30 anos de idade, né? Isso foi em 93, né? Que eu, até então, eu tinha assim eu queria crescer em alguma empresa grande, né? Aquele sonho de época lá, né? Mas daí eu vi assim que se eu quisesse realmente fazer alguma coisa diferente, eu teria que empreender, ter a minha empresa, né? E daí eu comecei a calentar aquilo, eu diria que se foi em 93, né? Em 94 eu comecei já a desenvolver o que seria realmente o plano de negócio, que eu tenho até hoje, assim, sabe? Comecei a escrever aquilo que seria a empresa, né? Certo. Inclusive com nome já, né? ProWay nasceu lá Já em 94 já tinha nesses rascunhos, né? Legal. Tá, eu fiquei até com receio, eu queria um nome sonoro, que nome curto, eu não queria um nome que confundisse com o meu nome, Tomil, nada, nunca passou pela cabeça, eu queria realmente um nome assim que fosse comercial e tal, né? Eu queria que fosse, na época a tecnologia era muito em inglês, então eu queria que fosse um nome em inglês, né? Consultei, na época eu fazia uns intensivos de inglês, né? O professor, ele disse, não, tá bacana, tal, né? Eu tinha colocado ProWay, Professional Way, né? Como, ele só tira essa parte de baixo aí que não tá muito legal, né? Põe o informática, senão fica muito em inglês, aí fica ProWay Informática nos primeiros anos, né? A gente não usa mais hoje, lógico. E daí, assim, foi colocado em prática mesmo em 1995, tá? Eu trabalhava na época ainda, eu gerenciava um departamento dentro da Hering de microinformática e informações gerenciais, né? Tinha uma equipe e tal, né? E tive que ir negociando aquilo com a diretoria para dali. Tinha um incentivo da Hering na época de terceirizar, de outsourcing, né? Sim. E eu vi a oportunidade de já, assim, não começar do zero, né? Já ter a Hering como primeiro cliente, isso aconteceu, né? Que é uma bela chancela, né? Muito boa, né? Mas assim, já com compromisso de que, ó, você não pode nem no primeiro mês já tem que ter outros clientes, não pode ter só nós, né? Então, também isso foi muito interessante. E o foco da empresa é treinamento, né? E Desde começou com um foco em B2B, porque aí, quando você está falando de Hering, você estava prestando serviço para uma outra empresa, e não para o cliente final. cliente final, desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. A gente já, assim, nós iniciamos alugando 2 salas, né, no edifício Hering, isso foi coincidência, né? Hoje é o Shopping H, né? E depois foi crescendo, aumentou lá para pegando mais 2 salas, como 4 salas. Já em 95, a empresa começou em agosto, né, 18 de agosto, a gente já comprou com a IBM direto uns computadores para equipar a sala com treinamento e já começamos a dar curso tanto para profissionais liberais, né, quanto para empresas também, né? Então, também pacote de empresa, tal, ali desde aquele primeiro início. E assim, hoje parece muito natural, tá? Mas já tinha algumas inovações ali, né? A gente trazia assim cursos, né? Já logo nos primeiros anos que não tinha na região de Blumenau, não tinha nem Santa Catarina, né? Então a gente trazia o profissional, trazia a formação, né? Tinha muito treinamento voltado para adolescentes, jovens, né? A gente começou a trazer o profissional liberal com curso curto, curso de 1 semana, 2 semanas, né? Focado naquele assunto específico, né? Não uma miscelânea, né? Então, ali a gente começou a conquistar mercado com isso. E quando que vocês resolveram mudar de endereço e ir para o shopping? O que aconteceu daí, DJ, que a gente começou a ter público ali, né? Tudo presencial, nós estamos falando dos anos 90, né? Então, tudo tinha que ser naquele espaço e tal, e ficou pequeno, né? Daí um belo dia a gente estava pensando em sair, né? Eu estava passeando no shopping, né? Então, assim, era o ano 2001, e daí eu vi que a Casas Bahia, que tinha ido para lá, tinha ido embora. Eles estavam no corredor ali, né? E eu passei, tá tudo meio escuro, assim, e tava aquele espaço imenso, né? Daí eu já sonhei, assim, né? Puxa vida, aprovei aqui nos anos esse espaço, né? E daí o Zé Eduardo, né? O Zé Eduardo Baus de Almeida era superintendente, eu conheci o Zé Eduardo.
Daí eu conversei com ele e disse, vamos lá olhar, né? A gente foi lá, ele com lanterna ainda, assim, que tinham cortado já a energia, mostrou aqueles um espaço gigante, assim. Daí eu disse, tá, mas assim, ó, eu não quero essa vitrine, tem uma vitrine também gigante, né? Se eu não preciso, eu não quero essa vitrine toda. Né? Daí eu peguei com ele um mapa e a gente desenhou lá, né? Junto com o meu sócio lá, o Ronei, na época, e a gente deixou assim uma vitrine pequena e um espaço de fundo grande. Tinha 300 metros quadrados dentro de um shopping. As lojas geralmente tem 30 metros quadrados no shopping. Né? E era numa área assim, ó, primeiro piso, vizinho do bistrô, né? Que era tava lá ainda o Bistrô 69, né? Tá? E daí viabilizamos aquilo. Quer dizer, foi interessante para o shopping. A gente veio com uma proposta assim diferenciada, porque a gente ia trazer público para dentro do shopping. Sim. E entramos com uma espécie de âncora, tá? E investimento pesado, né? Quer dizer, a empresa tinha 6 anos na época, né? A gente teve que fazer um investimento bem grande lá, mas foi um passo bem interessante e importante na época. Interessante inovação, né? Já conhece que hoje a gente fala muito de shoppings como plataformas de serviços e já naquela época falando disso. Nosso contrato foi todo diferente, né? A gente, claro, negociou bastante tempo, né? O shopping era muito flexível, assim, mas mostrando esse diferencial, né? Só, olha, a gente não vai se aproveitar do público que está circulando aqui. O que nós queremos aqui público, né? O que a gente quer aqui é a estrutura, a gente tem lá dentro, né? Segurança, estacionamento, que a gente, né, tinha dificuldades. A gente quer ficar na região central, né? A gente quer que o pai traga o filho para cá e deixe aqui para dentro do shopping e depois, né, de repente vai dar uma volta, entendeu? Então tudo se encaixou, né? E tinha um apelo, né, do shopping, que é diferente de hoje, né? Tá? Assim, do jovem estar lá dentro e tal, querer estar no shopping, né? Você tem uma vitrine no shopping, a gente já estava fazendo, né, o marketing ali natural, né? A gente colocou uma vitrine bem bacana lá e tal. Então, para nós foi um passo bem interessante, né? E agora vocês têm a nova, já estão um tempo com a nova sede, que é uma sede com uma super estrutura. Eu já fui lá visitar e com uma das vistas mais bonitas de Blumenau também, né? Ali daí, assim, os anos passaram, né? Tanto as necessidades e tal, isso foi mudando, né? Nós já estávamos apostando assim que a gente precisava de uma sede maior, mas assim também o apelo estava mudando, né? A gente queria janelas, né? Quer dizer, no shopping é uma caixa de sapato, né? Você está lá, né? Então a gente queria ter um espaço, não abrir mão de ser central. Inicialmente começamos a procurar terrenos e tal, mas a gente viu que aquilo começou a se tornar inviável. E daí veio né, a gente observou ali um prédio quase na frente do shopping, né, vimos que ali era interessante. A gente foi para lá também com uma proposta de pegar um andar alto, né? Nosso é o penúltimo andar, né, com aquilo que você viu, né? Ele tem uma visão assim 360 graus. A gente pegou ele assim completamente seco, né? Vazio para que fosse estruturado de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Então lá o piso elevado embaixo, né? Toda a parte você pode colocar tomada em qualquer ponto, né? De qualquer dos 600 metros que tem. De dados, de conexão. Então as salas totalmente moduladas, né? Eu consigo com trilhos e tal, né? Prova de som. Então são divide, abre tudo, 15 fecha. ambientes ali que podem ser modulados, né? Tem uma capacidade de receber as pessoas muito grande, mas também a gente já tinha uma noção na época que a gente estava com o nosso EAD e tudo, aquilo ali seria, digamos, um ponto físico da ProWay, né? Mas que a gente estava começando a apontar Brasil, a gente não queria mais estar apontando só, né, Vale do Itajaí ou Santa Catarina, porque a gente realmente aqui na ProWay, já na época do shopping, nós recebemos assim pessoas que vêm fazer curso presencial de todo o estado, nem do Brasil inteiro, mas assim do estado, né? Normal. Principalmente em cursos de final de semana e tudo, né? Sérgio, então o EAD, você já entrou no assunto, para vocês nunca foi um problema, sempre foi uma solução, sob o ponto de vista de que a gente até conversou num dos episódios atrás aí com a reitora da universidade, né? E ali a gente cita, né, que no momento que teve a pandemia e que entrou o EAD, houve a necessidade de algumas instituições de ensino de uma adaptação muito rápida para conseguir
manter a cadência diante de um cenário que outrora era 100% presencial e virar para o EAD. Vocês já estavam olhando o EAD antes de pandemia, antes de tudo isso? Então, quando a coisa aconteceu, vocês já estavam praticamente prontos? Sim, e também não só o EAD, né? Porque o EAD o assíncrono, né? A gente já tinha, né? Hoje são 200 e tantos títulos gravados, né? E assim, não é muito, mas se você considerar, por exemplo, que um título nosso equivale, né, ao que tem ali de treinamentos fora ali, ele tem que juntar 4, 5 cursos numa concorrência para ser um curso nosso, porque a gente procura o curso que você fizer presencial ou fizer ele no EAD, o conteúdo praticamente é o mesmo e o conhecimento que é adquirido também. Uma questão assim de preocupação com o certificado que nós vamos dar. Né? Então, isso a gente levou para o EAD. Mas tem as formações online. Né? Então, até então, né, eu diria assim, que talvez a Márcia, quando veio aqui, né, para ela também ficou claro, a aceitação das pessoas no formato, principalmente para as empresas, né, quando você dá um treinamento online. Tá? Até 2020, 2021, né, tinha empresa que simplesmente não aceitava isso. Fato. Tá? Não queria, né? Não é a mesma efetividade e tal, né? E dali aquilo realmente foi uma virada. O EAD também, né? Mas o EAD realmente a gente já tinha ali, pelo menos uns 5 anos antes da pandemia, já oferecendo e tal. Daí, claro, houve um crescimento, né? Como houve para todo mundo ali. Já estava preparado para essa... Estava preparado, né? A gente, por exemplo, durante a pandemia, nós estávamos fazendo uma que é a nossa marca registrada ali, que é uma formação para as empresas, onde você entrega o processo de atração, seleção e entrega do talento pronto, né? Que, inclusive, a gente fez isso também depois em parceria, a gente já tinha isso lá desde os anos 2000, né? E a gente trouxe esse modelo para o programa Entra 21, né? Para fazer isso de forma também gratuita numa escala maior, né? Mas a ProWay nunca deixou de fazer isso, né? Por exemplo, em 2006, né, a TSIS vem para cá só com uma sede, sem ninguém, né? E nós começamos a entregar, né, as pessoas lá para a TSIS, eu diria assim, num espaço de pouco tempo, centenas de pessoas, onde a gente fazia atração, seleção, formação e entregava pronto. Né? E com contratação, muitas vezes, na maior parte das vezes, no início do treinamento. E com toda a questão da T-Systems de delivery em alemão. Ali a gente fez fez de tudo. Tá? A gente entregou, por exemplo, assim, foi buscar gente que já falava alemão e formou tecnicamente, tá? E foi buscar gente que não falava alemão e deu curso de alemão durante a formação. Né? A segunda opção é melhor. Pelo menos por nossa experimentação. Interessante. Tá? A gente faz isso até hoje, tá? O inglês também, né? Tá? Então, que infelizmente, né, vocês sabem, a gente aqui no Brasil, a questão da língua é uma barreira. Né? Acho que é um país continental, a gente não tem vizinhos próximos, então, né? Então, mas isso prejudica muito. Né? Não fala inglês, né? E quando vai falar, quando é viagem, ou quando realmente, menos que você tem uma relação internacional, né? E daí cria essa barreira, né? Quando vem uma empresa para cá com uma realidade diferente. Sim. E é interessante esse formato de conexão com as demandas da indústria, das empresas, né? Essa conexão total desde o começo da ProWay, né? Foi. Isso aí aconteceu também, por exemplo, a Philips, né? Quando ela comprou aqui uma empresa local, né? Web Systems, acho que era o nome da época, tá? Eles me chamaram, né? O Marco, que era o dono lá na época, e aprendemos agora, a gente vai ter que entregar em um time grande e tal, né? E a gente fez também lá, assim, isso foi em 2010, não me engano, por aí, tá? E a gente fez ali uma sequência de formações, né? Entregou assim em tempo recorde, inclusive vai passando o final de ano lá, tá? Eu lembro bem, né? De formação de desenvolvedores, com um programa de atrair, né? Quer dizer, uma divulgação intensa, um processo seletivo bem apurado, né? Contratação no início, forma e já começa a trabalhar. Tá? Repetimos isso com a Ambev,
Ambev Sim. também, Ambev né? Quando Adquiriu uma pegou a empresa HBCs. local aqui, a HBCs, né? Sim. Depois Ambev mudou Tech. o nome para Ambev Tech, Sim. né? E a gente ali, na época, a HBC estava com 540 pessoas, né? Em 2 anos, a gente, né, assim, diria que nós conseguimos dobrar, né, o número de pessoas, passou de 1.000, né, com os programas só de um espaço de um ano, não deu um ano, o programa de ProWay, com várias turmas de atração, seleção, formação, olhando diversidade, turma só para mulheres, com toda, né, A com dinâmica. contratação no início, tá, da formação, a gente entregou, foram, não quero errar o número certo aqui, mas foi 210 pessoas, né? Depois teve o Entra 21, que estava também em paralelo, que nós sempre fomos o maior executor ali, né? E fazíamos a gestão também, né? Estive na frente do programa aí até 2023. Mais esse, quer dizer, conseguimos dobrar o número de pessoas ali no espaço de 2 anos. Ô Sérgio, mas um dos grandes desafios, você citou aí inúmeros casos fantásticos que a gente sabe, que a gente acompanha aqui na cidade, né? Pô, mas um dos grandes desafios, e você reforçou, é a questão da atração, né? Atrair o jovem, né? Independente até da fase da idade, para que ele se predisponha a participar da capacitação, né? E depois, uma vez capacitado, ser contratado no início do processo. Eu vi que você reforçou várias vezes, né? Contratado no início, porque aí entra quase que ao natural a retenção, porque já contratado estando, a chance de ser retido aumenta, né? Se eu ainda for, boto o cara lá como estagiário para depois ser contratado e tudo mais. Mas qual é a chave, se é que você pode compartilhar aqui com a gente, para conseguir numa cidade que tem um contingente populacional relativamente pequeno, num estado de quase que de pleno emprego, que é Santa Catarina, com índices de desemprego muito baixos, com uma competitividade acirrada quando a gente fala de tecnologia, né? Muita gente disputando a tapa esse profissional qualificado. Como é que a gente atrai essa galera para depois ele cair na graça e nas mãos da ProWay e ser muito bem treinado? Então, daí assim, ó, diria que teve 2 estágios ali, né? Quando a gente começou, vamos falar aí anos 2000, anos 2010, né? Totalmente presencial e para, né? A convencer a empresa de que não adianta, né? Ela vai lá, veio para cá agora, eu preciso de 20 profissionais, eu vou roubar da empresa B, né? Que está tudo prontinho lá, né? Custa até mais barato no primeiro momento. Daí a empresa B vai lá, ela vai roubar da C, a C vai roubar de você também. Isso, perfeito. Né? E Eu estou simplificando, né? Canibalismo de mercado. Então, o primeiro discurso, a primeira conversa é mostrar que isso realmente não funciona. Né? Ele não se sustenta, né, a médio e longo prazo. Principalmente para empresas que queriam se instalar aqui. Eu participei, assim, sabe, ativamente, na época de discussões envolvendo prefeitura e tudo. Eu acho que foi assim que a gente conseguiu convencer, né, e trazer para cá, né, o programa Entra 21 que foi citado aí, né. Eu entrei no Busoft em 2004. Esse programa estava lá, sabe? Ele era um projeto que estava lá, né? Mas assim, é um projeto difícil de você também botar de pé, sabe? E daí, pô, achei aquilo interessante e tal, né? Me informei com o Charles, a gente começou a olhar um pouco mais aquilo com um pouco mais de carinho e tal, o professor Ivair lá do CEDUP, né? E acabei sendo nomeado lá pela entidade internacional como coordenador geral, mas assim, eles olhavam com desconfiança para cá, né? Porque aqui, pleno emprego, como você falou, era a questão do IDH também muito alto e tal, mas eu acabei, né, sendo convidado para ir para a sede deles, que era uma entidade americana, né, na América Latina e Caribe, era na Colômbia, né, e defender o projeto para o Blumenau. E consegui vir para cá, né, depois de passar uma semana lá, na época, $500 mil, né, e tinha que buscar a contrapartida, tá? Assim, em resumo, foi isso. Como é que a gente convenceu daí a prefeitura, por exemplo, primeiro a vir contrapartida? Isso é isso que eu acabei de falar agora, sabe? Quer dizer, ó, as empresas, a gente não pode pedir as empresas virem para cá. Sim. Eu participei de reuniões, sabe? Parece absurdo, mas assim, 2002, 2003, né? Das empresas preocupadas, né, falando da prefeitura, só não é vocês ficarem atraindo empresas de tecnologia para cá porque não tem mão de obra.
Né? Quer dizer, aquilo era ovo e galinha. Mas é né? um bom problema para ter, né? Mas que não tinha solução, né? Sim. Entendeu? Então... É o pensamento de escassez e em relação... E daí, assim, no caso especificamente do Letra 21, né, que ele buscava, assim, pessoas de baixa renda e tal, né? Mostrando que, tem aqui um abismo, sabe? A gente tem essa mão de obra, está lá. Só que a ponte para você criar é a formação. E eles não têm dinheiro para pagar, né? A ProWay tem curso? Tem, mas eles não têm dinheiro para pagar. Alguém tem que bancar isso, né? Entendeu? Então, quem que banca isso? Eu acho que o poder público participa das empresas também, né? Então, a gente tinha ali programas que a empresa bancava tudo, como era, por exemplo, da T-Systems na época, depois foi da Philips, e tinha programas onde a empresa participava, mas quem entrava mais com valor era a prefeitura, né? E depois entrou o governo do estado também, né? Que era para trazer essas pessoas que, assim, jovens em risco social, de verdade, sabe? A gente chegou a dar curso no presídio, ali para presídio de jovens, né? Presídio, né? Sim, é o internato, não? Tem outro nome, tá? Né? Mas ele, né, eu visitei lá, tal, a gente fez turmas específicas para eles, né? Então, e depois esse pessoal, eles vinham assim, entrando na empresa, né? Eles eram logo os melhores funcionários, sabe? Foi dada aquela chance de, né? Então, acho que, né, voltando lá à tua pergunta original, tá? O problema não se resolve buscando lá no vizinho, né? É realmente a formação. E a formação é aquelas pessoas que, olhando em primeiro momento, elas não me resolvem, né? Quer dizer, ela nem sabe chegar na minha recepção, não tem um currículo bom, então, né? E daí, claro, você também não pode simplesmente entregar para todo mundo, tá? Tem que ver quem realmente quer, tá? Assim, os números, tá? Para você ter uma ideia, né? Uma formação, a gente tem hoje, por exemplo, toca academia com a T-Systems. Toda a academia da T-Systems, para o Brasil inteiro, a ProWay está fazendo. Para uma turma de 25 pessoas, a inscrição inicial aí tem 4.000 pessoas. Aí você vai começando a aplicar os filtros, testes, dinâmicas, entrevistas e tal, e chega nos 25, entendeu? Então, assim, não é fácil. Que serão capacitados e empregados. Sim. Daí, né, você perguntou antes, né? A gente tem aquelas formações onde a contratação é no começo, mas tem também aquela que a contratação é só no final. Elas têm formatos diferentes. Sim. Né, tá? O risco também é embutido, né? Do tipo, eu vou dar só no final, eu posso perder essa pessoa durante a formação, né? Apesar de ter teoricamente um risco, um custo menor. Então, mas tem os dois modelos. Né? Entendi. É muito bacana a ideia do Entra 21 nesse sentido de estreitar, né? Criar essa ponte, como você falou, né? Ter ali tem uma matéria-prima humana que precisa ser trabalhada, desenvolvida para conectar com necessidades que estão ali. E às vezes as empresas não estavam olhando, de repente esse olhar, né? Para falar, não, aqui tem um potencial, vamos realizar esse potencial. E isso fez muito a diferença e continua fazendo a diferença. E ajuda a mover toda a dinâmica do setor de tecnologia aqui na nossa região. Isso é muito bacana. E começou em Blumenau e acabou indo para o estado como um todo, né? Foi. Assim, sem falsa modéstia, eu acho que essa ação que a gente tomou aí, ela ajudou a mudar a matriz econômica aqui de Blumenau, né? T-Systems, né? Inclusive, nos 30 anos da ProWay, a presidente T-Systems, tá desde aquela época, né? Tá? Ela, né, claro, ela não era presidente, mas ela estava já na direção. Ela acompanhou de perto. Ela disse: a T-Systems só está em Blumenau e só tem esse crescimento lá por a capacidade, né, e pela atuação que a ProWay teve aí de formação de pessoas. Né? Depoimento igual a gente teve, né, na época ali com a Ambev, né, que fez essa aquisição toda, mas tinha que ter um crescimento, trazer toda a operação da Ambev Tech para cá, né? Mas qual a capacidade que a gente tem de aumentar e tal, e ter mão de obra, né? A gente está fazendo uma ação agora, né, muito grande também com a Capgemini, né, que é multinacional também, né, francesa, só que lá também é nível Brasil, né? Então, é claro que
o pessoal aqui do Vale e tal acabam tendo a vantagem, né, de estar aqui, Sim. né, mas vão trabalhar totalmente online. Toda a formação, a gente, por exemplo, durante a pandemia, nós formamos ali, foram inicialmente 160 em turmas de 20 a 25, né, 175, e depois mais turmas só de mulheres, turmas só com diversidades e tal, né, e assim, carga horária de 450, 550 horas. Curso com densidade profunda. Sim, não, e com todo aquele esquema de atração, seleção, formação, né? E se você está aqui, né, hoje está tendo muito isso, né? Você consegue estar aqui em Blumenau, Sim, tendo com a qualidade de vida, sabe? Trazendo uma riqueza para a cidade, porque você vai gastar aqui, Sim. e trabalhando numa empresa, né, como eles, né, multinacional, né? Os programas que a gente agora, por exemplo, está rodando 2 programas para T-Systems, um presencial e o outro totalmente online, né, com gente do Brasil inteiro. Tá? Então, isso realmente ajudou aqui né, eu diria assim, de certa forma, aí a consolidar, né, Blumenau como uma solução tecnológica, como um polo tecnológico e de inovação. Mas, Sérgio, os docentes também seguem a mesma concepção que a ProWay tem, né, com relação aos alunos, ou seja, você tem o formato EAD, assíncrono ou síncrono, né, tem essa possibilidade da aula online, a busca pelo docente qualificado para atender todas essas mudanças que hoje tem na área de tecnologia, né? Está sempre surgindo uma coisa nova, um assunto novo, né? Inteligência artificial é a bola da vez, todo mundo falando. Você hoje tem docentes de todas as regiões do Brasil ou centraliza esse time mais aqui em Blumenau? Não, a gente tem muita gente daqui, né, que é muito rico, é um né, polo, claro. tá, mas depende a formação, né? Poxa vida, eu quero, como agora, a gente está dando lá a formação de GitHub, né, para arquitetos, né? Então eu preciso encontrar um profissional. Sim, é complexo, né? E daí o professor que a gente tem lá em classe hoje é do Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. Então, assim, depende da formação, né? A gente fez uma formação há 3 meses atrás aliás, tem uma turma em classe agora, inclusive de SAP, né? Entende? Então, né, a gente vai procurar alguém, porque não é só o técnico, né? Sim. Entendeu? Então eu preciso procurar um professor mesmo, alguém que tenha didática, que vá também entrar dentro do nosso processo de formação e tudo. Todo esse processo é muito... Então a gente tem lá, por exemplo, uma equipe de hunters mesmo, né? De profissionais que ficam ali, né? A gente, quando aparece oportunidade, a gente já tem alinhado ali, né, uma série de parceiros, né, para que o treinamento aconteça, tá? Então, sim, é do Brasil inteiro, tá? Não tem nenhuma restrição, né? Vai procurar quando os cursos são online. Se for uma coisa presencial aqui, daí muitas vezes, né, o profissional vem para cá. A gente tem, por exemplo, agora, né, aí não tem muito a ver com isso, mas tem uma formação que é muito interessante, que é o Tech Explorers, né? São formações ProWay, tá? Onde o profissional vai lá, tem nada a ver com as empresas, tá? Daí da nova nomenclatura, né, depois eu vou falar um pouquinho se tiver oportunidade, mas a ProWay se denominou como um grupo e a gente tem lá o For You, que é para o profissional liberal, para os alunos, enfim, né? For Business, então os corporativos, né? A gente tem uma formação que é For School, voltada para escolas, né? Tem o Red é Red ProWay, ele tem todas aquelas formações onde, digamos, o aluno é contemplado com o curso sem ter que pagar. Então, assim, a T-Systems é nosso cliente business, tá? Mas, né, como ela está oferecendo uma formação gratuita no ponto de vista do aluno, essa formação ela faz parte do pacote Red, assim como, por exemplo, nós ministramos o Entra 21, então Entra 21 para nós ele está dentro digamos, do setor Red da ProWay, tá? Então, tem uma das formações lá que ela é dirigida para os adolescentes,
que era um público que até 3, 4 anos atrás a ProWay não tratava adequadamente, né? Praticamente não recebia. Certo. A gente percebeu o seguinte, né? A gente, puxa vida, como é que a gente vai tratar esse público? Porque é um público que geralmente os pais vêm lá, né? Você é desenvolvedor, quer que seu filho seja desenvolvedor, né? Trazer aqui, olha, eu quero que ele aprenda aqui Java, C Sharp, né? E tal. E quase que arrastando ele por braço, assim, né? Depende do caso, tá? Então, a gente tem uma formação lá que ela é de experimentação, né? Que a gente chama de Tech Explorers, né? Então, ele faz no contraturno, geralmente, o pessoal está estudando, e ele experimenta várias áreas. Experimenta na área de mídias digitais, experimenta o desenvolvimento, engenharia, arquitetura, né? Assim, e tudo que ele aprender ali não vai ser jogado fora. Ele vai utilizar, quer dizer, a formação ela tem esse cuidado, né? E eu lembro, eu estou trazendo isso porque, né, um dos nossos, entre aspas, professores é o Sérgio Sacani. Né? Legal, então, a gente tem uma parceria com ele, né? Durante o treinamento, as aulas dele são ou online, né? E também a gente tem o próprio EAD, né, que está ali, tá? E no final do curso ele tem aula presencial, inclusive para a turma, né? Legal. Tá? Então ele vem aí no final do ano, né, final de cada edição, para dar o treinamento. Então, sim, né, procura o professor, né, que vai, digamos assim, nesse caso específico aqui, né, atrair, fazer o jovem, né, no caso adolescente aqui, achar interessante também aquela formação, e claro, né, o que tem a ver e tal, né, ele tem totalmente a ver, né, inclusive ele defende isso no vídeo que fez aqui para nós, a aderência do que ele está fazendo com aquilo que a gente está fazendo com adolescentes. Acho muito legal isso, que bem a ver com as minhas filhas nesse momento. Eu tenho 2 filhas gêmeas de 14 anos e elas estão nesse momento lá, ainda não sabem como fazer na vida, mas é legal ter contato com essas possibilidades. Sim, não, tem acompanhamento psicológico ali, né, com questão de carreira, De carreira, mesmo, né, o que escolher, né? tudo faz parte dessa formação. Né? Legal, isso, legal. tá. Não, isso é Muito bacana. Tomil, fala um pouquinho para a gente da questão da gestão da empresa. Os teus filhos estão envolvidos no processo, como é que é isso? Como é que você está vendo sucessão, o processo de perenidade da ProWay ao longo do tempo? A gente tem um organograma bem definido já, né? Tá? Então, nós temos lá, eu estou como CEO, mas eu tenho a Nayara e o Guilherme, né, que são os dois VPs, né? Ele de inovação e planejamento, ela de estratégia, né? Comunicação e estratégia, entende? E daí nós temos uma diretoria administrativa, né? Uma diretoria de projetos e estrutura, temos uma diretoria de negócios, né? E, claro, depois, né, uma gerência de tecnologia, né, bem técnica, tá? E os dois, eles já dirigem a empresa, né? Junto comigo, tá? Junto comigo, às vezes, né? Definindo, né? Cada um ali com poder de decisão realmente efetivo, né? Então, eu diria assim que isso foi acontecendo, DJ, naturalmente, né? Porque eles começaram, né, na empresa, sabe? Então, isso é bom e muitas vezes, se não for, digamos, feito, né, de certa forma pode tolir os teus filhos a ver o que tem no mundo fora desse muro aqui, né? Então, eu sempre incentivei muito também uma coisa que eu gosto, que é associativismo, né? Tanto o Guilherme quanto a Nayara participam da CIB. O Guilherme foi presidente, inclusive, do CEGESC, né, que é, né, dos jovens aí de empreendedores de Santa Catarina, né? Ela já participou aí, né, presidiu grupos lá de interesse dentro da CIB, né? Então, e o relacionamento com outras empresas que acaba sendo, digamos, necessário, né, pelo que a ProWay faz, né? A gente está aí, está dentro das empresas o tempo todo, né? E, assim, o meu processo, minha forma de administrar, ela né, quem trabalha lá, né, sabe disso, delego tudo, né? Menos um controle, lógico, né? Mas né, você tem
possibilidade realmente de dar com poder de decisão, né, dentro da pasta que cada um executa e para eles também. Tá? Então tem funcionado e está tudo bem lá. E deve ser bem interessante, né? Porque quando você monta um negócio próspero como a ProWay, que cresce de uma forma consistente ao longo de 30 anos, né? Que nem a gente vem falando, e você ter a possibilidade nos próprios filhos de se verem trabalhando num negócio que foi criado pelo pai, né, foi fundado pelo pai e querendo dar continuidade, porque por vezes a gente percebe isso, né, o Brasil tem muita empresa familiar, a gente fala volta e meia sobre esse tema, e às vezes acontece o que você citou há pouco, né, você meio que por uma questão de ser o negócio da família, força, né, um filho ou uma filha a seguir uma carreira que não necessariamente é a carreira que ele gostaria de seguir, né? Não é o sonho dele. E é legal você ter tido esse cuidado, obviamente, né? De permitir que escolha. Quer fazer, sim, e se vier, vem com vontade, vem com determinação para de fato poder sentar nessa cadeira de CVP. E não ser VP só porque é filho do Sérgio, né? Sim, sim. Não, e assim, o que aconteceu ali naturalmente também, tá? É assim, você vai passar por todos os departamentos da empresa, até porque quando entrava na empresa, a empresa não tinha condição que tem hoje, né? Claro. Tá? Como eu falei ali, nunca foi nada fácil, nem para mim, nem para nós, né? A gente teve que, cada coisa conquistada ali com muita luta, muito esforço. Muito esforço, tá? Então, a Nayara, ela naturalmente passou, ela vendeu o curso, ela passou pelo administrativo, né, e hoje ela se descobriu, né, ela foi para os Estados Unidos, fez lá uma formação em marketing e tudo, né, e ela hoje, toda a comunicação que vocês veem aí, né, que sai da ProWay, né, a gente procura ser bastante ativo aí, né, em todas as mídias, está lá sobre a tutela dela, né. O Guilherme, mesma coisa, né, ele entrou, passou lá pelas áreas, ele teve uma atuação muito forte ali na área comercial também, né? Ele que foi, digamos assim, a pessoa que esteve na frente lá, na época lá da implantação do EAD, foi atrás, buscou a parceria, buscou a consultoria que a gente precisava, né? E hoje está, né, também muito ativo ali, né? Nessa questão toda. Essas formações que eu falei, essa definição ali, né, do grupo ProWay, né, e agora a gente está aí com todo o rebranding e tal, né, a Nayara, principalmente no caso do marketing, né, e ele ali estão na frente disso, né, essa questão da definição das áreas, né, no ProWay for You, as formações que a gente teve, né, foi observação, né, a gente passou, já deixou de muito tempo de oferecer cursos estanques, né? Você faz o curso A, faz o curso B, né? Chega lá, aproveita, tem 200 e tantos cursos ativos, né? Pouco mais, acho que deve estar beirando aí uns 250 e tal, né? Mas hoje eles não são entregues uma relação de curso, e daí você olha lá, tá, igual chegar no locador e que 250 sabores de pizza, né? Tá? Você tem digamos assim, formações prontas, né? Começou com trilhas, né? Uma jornada, trilha né? que você Isso, tá? perfeito. E hoje, né? Isso está muito claro. Por exemplo, a formação ADAS-DEV, né? Observação, né? A gente via lá, por exemplo, as mulheres vindo lá, fazendo pergunta e tal, e saindo, né? Elas não se encontravam. A gente tem uma formação específica para mulheres em transição de carreira, principalmente, né? Que tem esse nome porque é só para elas, né? E já está aí, eu não sei que edição que está, né? Ela até me mandou uma colinha aqui, acho que o ADAS-DEV já está na 7ª edição. Legal. Né? Então, assim, formando mulheres, né? No final elas fazem lá os pitch dela, a gente convida as empresas, assim, a última turma, 100% delas já serão colocadas depois do... Que legal. Disso, sabe? Isso é um grande valor para entregar, né? A recolocação, e são mulheres em transição de carreira. Tá? Então, isso é muito legal, né? Todas as formações, a gente tem aqui o SuperDev, né? Que está também na 8ª edição, sempre adequado à necessidade do mercado, né? E também aquilo que o cliente vem procurando, né? Eu comentei aqui o Tech Explorers, tá? O Tech Explorers a gente lançou como um balão de ensaio lá, né? Esperava ali ter 2 edições naquele ano, foi
questão de 4 anos atrás, está na 20ª turma, 20ª edição, né, de jovens, assim, sabe? E assim, você vai lá, vai ver os uniformes aqui das escolas mais conhecidas ali, pessoal lá no contraturno, lá de manhã e à tarde ali, fazendo, né, e um curso de 1 ano, né, uma formação consistente, né, e de experimentação, como eu falei, né. Tech Gamer, né, é uma outra formação bem interessante, né, o Super Data, enfim, tem já as formações, isso foi criado ali, né, como eu falei, com a experimentação deles, conhecendo o mercado, sabendo a necessidade do cliente, sabendo a necessidade das empresas, porque as pessoas sabem que a ProWay está ali nos 2 mundos, né, um pé nas empresas, um pé, né, no mercado, então a gente sabe o que a empresa está precisando e também conhece, né, e conhecendo as pessoas o que cada um está precisando. Legal. E, Tomil, quais são as características o perfil que você percebe olhando para esses novos profissionais que estão entrando no mercado, que são relevantes e que o mercado, que as empresas estão querendo, né, os gestores estão desejando desses novos profissionais, né? A questão, né, daí eu vou realmente chovendo uma olhada, que é o básico, né, você sabe que antes a gente olhava muito, as empresas olhavam a questão só da necessidade técnica, né, o hard skill, né, e hoje, né, toda essa questão do soft skill, ela é tão ou mais valorizada. Você consegue formar alguém tecnicamente, né, mas tem uma dificuldade de querer moldar o outro lado, né, então, né, eu acho que o profissional aí, que ele tem essa capacidade, né, de entender as necessidades da empresa, se relacionar, ele é muito valorizado. Isso não mudou muito, né, com o tempo, mas hoje eu acho que está sendo cada vez mais valorizado, inclusive pela necessidade aí de você trabalhar, às vezes, de forma isolada, né, e depois, né, voltar lá para a empresa, né, porque o híbrido, eu acho que acabou se consolidando, né, tá? Então, Trabalhando alguns dias na empresa, alguns dias em casa, né? Tá. Então ou pelo mundo. Tá. Então essa pessoa, às vezes, né, ela está lá na casa dela e ela precisa participar também de uma reunião, né? Então o posicionamento dela... O alinhamento cultural, o alinhamento de postura, tudo mais. E corporativo, né? Ele tem, né? Eu acho que pelo que a gente tem observado também, vocês devem ter visto isso, o híbrido está se consolidando porque ele não pode ficar totalmente isolado, né, do mundo corporativo, mas também lá a gente ganha produtividade, né, e tudo, né, se for bem administrada a questão do trabalho online, né, trabalho home office. Legal. Antes você tinha... Antes do DJ ir para as finalizações e até de falar de liderança, enfim, uma coisa que eu acho que é bem importante, talvez você possa trazer aqui para nós. A gente conversou num episódio atrás um pouco sobre o retorno para o mercado de profissionais com mais experiência, acima de 60 anos de idade, enfim. A ProWay hoje tem algum tipo de curso, formação, olhando para, de repente, um profissional que tem 60, 65 anos de idade, não atuava com tecnologia, mas, de repente, sente a necessidade para continuar, de repente, no mercado, ou buscando uma conexão de aprimorar, desenvolver essa habilidade. Hoje tem como fazer alguma coisa nesse sentido? Tem, daí a gente tem... se você olhar, inclusive, nos vídeos ali de formações, essas que eu falei, faz parte do programa RET, né, dessas empresas aí principalmente, né, e daí eu citei muito essas empresas, mas assim, isso empresas de médio porte, né, empresas de pequeno porte, a gente já formou aqui para empresas aqui de Blumenau e da região aqui, empresas pequenas, tá? Ou até de varejo, a Van, a gente já fez programas e tudo, tá? E também, para esse público específico, né, às vezes ele é desejado, né? Então, a gente já, como eu falei da questão da diversidade, a gente já fez turma para alguma empresa que disse, olha, eu prefiro que nessa turma aqui vocês tragam pessoas, né, aproveite entre aspas, né, os dinossauros aqui do COBOL, né, e tragam para dentro do... Os dinossauros do COBOL. Eu falo assim bem tranquilo porque, né, são meus amigos de época e tal, né, tá?
para quê? Tragam de volta para cá. E eles nos procuram assim, tá? Eles entram nas formações ou nas trilhas específicas, tá? Legal. Então, lá você tem lá uma formação lá, né, dessas que eu citei aqui, que ela não é para jovem específico, né? Ele vai encontrar lá uma formação específica para ele. Legal. Tá? Todas as etapas da carreira, né? Isso é Sim. muito bacana. E, Tomil, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando sobre o perfil, você falou uma coisa que foi muito legal, eu queria trazer para cá, que você falou isso aqui, comentando sobre uma determinada situação, você falou, isso aqui é o velho Hunter. Sim, eu queria que você comentasse sobre o velho Hunter, o que é o velho Hunter e o nome do nosso podcast, que é o Novo Hunter, esse perfil do profissional que realmente, né, que a gente fala muito sobre isso aqui, sempre conversa com os nossos entrevistados, esse perfil que realmente vai fazer a diferença e que é desejado hoje no mercado. Eu acho bacana, né, o nome que vocês adotaram aí, porque lá na ProWay, né, a gente tem também uma equipe comercial, né, é agressiva? Né, mas não naquele formato Mas não é canibal, né? Do velho Hunter, né, tá? Então, né, eu acho que essa atuação, né, de você estar preocupado, né, com o cliente quer realmente, né, a forma que vai abordar, né, tudo isso é bem importante, né? E é valorizado no mercado, é valorizado pelo cliente. Eu acho que assim, você como cliente já não aceita mais uma abordagem de um velho Hunter, né? Então, eu acho que o novo Hunter, né? Ele da abordagem comercial principalmente, né? Mas ele é bem importante, né? Para que a gente tenha essa relação saudável, né? E o mundo corporativo não seja tão selvagem, digamos assim, como era aí a questão de 20, 30 anos atrás. Perfeito. Tá? Não, legal. Tomil, eu queria te agradecer essa conversa, conhecer mais sobre a história da ProWay, a diferença que ela ajudou a fazer na formação, na estruturação ali, você citou ano passado, né? Essa realmente é fato e a gente tem que ressaltar isso, a capacidade ou a contribuição da ProWay ao longo desses 30 anos aí, ajudando a formar a gente em todos os níveis, em todas as etapas da carreira, né, para evoluir como profissionais, para entregar mais valor para as empresas ou para o mercado, para fazer transição de carreira, para mudar, né, e para apresentar e você, né, sempre apresentando soluções interessantes para o mercado e com destaque aí para o Entra 21, que é um programa que é realmente conhecido e reconhecido como um programa que fez a diferença para a vida de muita gente, que realmente inseriu, né, competências, inseriu essas pessoas no mercado de trabalho, né, gerou desenvolvimento pessoal, desenvolvimento econômico e acabou sendo adotado pelo Estado de Santa Catarina como uma referência de modelo de capacitação. É muito bacana a gente ver, né, uma empresa que nasceu em Blumenau há 30 anos atrás, vem crescendo, atendendo o Brasil inteiro, com um formato que realmente é super relevante e continua sendo, né, vai se transformando, estava pronta para a pandemia e entrega muito valor para todos os envolvidos. Obrigado. Eu que agradeço, né? Eu acho que quando você cria uma empresa, né, você cria uma entidade, né? Ela logo vai ter vida. Você passa e ela fica, né? A gente tem que ter essa noção, tá? E na ProWay a gente procurou fazer isso, sabe? Quer dizer, criar uma empresa, posso ter uma empresa de treinamento, uma escola. A gente não gosta de chamar de escola, né? A gente forma pessoas, né? E consegue ter, né? Assim, trazer a questão social como o dia a dia da empresa. A gente tem atuação lá na Casa da Esperança, Casa São Felipe Neri, 23BI na transição de carreira dos militares. São ações sociais, estão dentro do programa RED, né? E o Entra 21, né? O More Devs to Blue, todos estão inseridos nisso, né? Onde são ações que o aluno consegue, né, ter acesso digamos, ao serviço de qualidade que a ProWay oferece, né? E depois ele vai vir ao nosso cliente, né? Naturalmente. Então essa que é a nossa visão e a gente está feliz aqui com o que faz, né? 30 anos e esperamos aí poder continuar.
Obrigado aí pela oportunidade que vocês nos deram. Excelente. Imagina, nós é que agradecemos. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter e eu quero enaltecer aqui, né, parabenizar o Sérgio Tomil, toda a equipe da ProWay. São 30 anos prestando serviço de muita relevância para toda a comunidade aqui de Blumenau e Vale do Itajaí, aonde, tal qual foi citado ao longo desse episódio, muitas pessoas foram formadas e muitas pessoas tiveram suas vidas impactadas, principalmente na transição de carreira, que eu acho que é um ponto crucial, assim, né? Quando o indivíduo às vezes está, né, sem saber exatamente o que ele pode fazer, se sentindo deslocado, se sentindo desconectado com o mercado, e aí de repente ele encontra a ProWay, vai lá e se desenvolve e tem uma nova oportunidade de continuar crescendo, prosperando e fazendo a diferença no seu dia a dia e com a sua família. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux e Stuttgart Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.